Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula de inglês com música e hoje nós vamos ver a música Wake Me Up, do Avicii. Vamos analisar toda a letra da música, traduzir ela, vamos analisar vocabulário, a parte gramatical também, estruturas gramaticais que aparecem aí na letra da música. Então, vamos embora, vamos aprender. Feeling my way through the darkness. Sentindo meu caminho em meio à escuridão. Guided by a beaten heart. Guiado pela batida de um coração. I can't tell where the journey will end. Não sei dizer onde a jornada acabará. But I know where to start. Mas sei onde começar. They tell me I'm too young to understand. Dizem-me que sou muito jovem para entender. They say I'm caught up in a dream. Dizem que estou preso em um sonho. Ou eles dizem que estou preso em um sonho. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Bem, a vida passará por mim se eu não abrir meus olhos. Well, that's fine by me. Bem, tudo bem por mim. Ou por mim, tudo bem, a gente falaria no português. So wake me up when it's all over. Então acorde-me quando tudo estiver acabado. E note que aqui ele faz uma junção com all over e fica it's all over, né? Lover, como se fosse juntou o L com o O aí. Então it's all over. When I'm wiser and I'm older. Quando eu for mais sábio e mais velho. All this time I was finding myself. Todo este tempo eu estava procurando por mim mesmo. Né? I was finding myself. Find que é encontrar, aqui eu estou traduzindo como eu estava procurando por mim mesmo, que é uma forma mais comum na nossa língua de dizer. And I didn't know I was lost. E não sabia que eu estava perdido. I tried carrying the weight of the world. Tentei carregar o peso do mundo. But I only have two hands. Mas eu só tenho duas mãos. I hope I get the chance to travel the world. Eu espero ter a chance de viajar o mundo. But I don't have any plans. Mas eu não tenho nenhum plano. I wish that I could stay forever this young. Eu gostaria de poder permanecer jovem assim para sempre. Forever this young. Quem não gostaria, né? Not afraid to close my eyes. Sem medo de fechar os meus olhos. Life is a game made for everyone. A vida é um jogo feito para todos. And love is the prize. E o amor é o prêmio. Estão gostando da aula? Ainda temos muito pela frente. Vamos ainda ver vocabulário, ver gramática, temos os nossos desafios, como sempre. Mas antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe. Vamos começar então com o nome da música, Wake Me Up, Acorde-me ou Me Acorde. Notem que eu destaquei o me ali, que é um object pronoun. Wake up, que é um phrasal verb. Quando temos um object pronoun, neste caso do wake up, tem que vir no meio do phrasal verb. E isso acontece não só com wake up, mas com outros phrasal verbs também. Mas não são todos. Então, quando tiver dúvida, temos que consultar aí um dicionário ou consultar na internet a forma correta de se usar o object pronoun. Nesse caso, não é correto dizer wake up me. Não use dessa forma. Wake me up é a forma correta. Vamos ver outros vocabulários? Eu trouxe essa frase. They say I'm caught up in a dream.
Eles dizem que estou preso em um sonho. O caught up, que tem o infinitivo como catch up, e as formas do passado e passado particípio caught, então catch, caught, ele tem alguns outros sentidos também, o catch up. No sentido da frase acima, preso. Vou trazer mais um exemplo sendo usado como preso também. Her hair got caught up in her hair dryer. Então, o cabelo dela ficou preso no secador de cabelo. Mas nós temos outra possibilidade, como o alcançar. Alcançar alguém, por exemplo. Olha só. Go on ahead, I'll catch you up. Então, alcançar alguém. Vá em frente, que eu alcançarei você. Esse catch you up é um phrasal verb que tem um object pronoun que veio no meio do phrasal verb, né? Acabamos de ver isso no outro exemplo e agora aparece novamente. Então, catch you up. Qual outra possibilidade de tradução para catch up? Ser envolvido involuntariamente em algo. Olha só esse exemplo. He got caught up in the corruption scheme. Então, ele foi envolvido num esquema de corrupção. Foi envolvido involuntariamente, neste caso. Wait up! Catch up! E aí, qual o sentido desse catch up no vídeo? Acertou quem disse? Me alcance! E vamos a esta frase agora. I tried carrying the weight of the world. Eu tentei carregar o peso do mundo. Eu destaco aqui o tried carrying, por quê? O try, o verbo try, ele pode ser seguido com o verbo tanto no gerund, verbo com ing, que é a forma que está sendo usada na frase, mas ele também pode ser usado com um outro verbo no infinitivo, com to. Vamos ver um outro exemplo. I tried to find my glasses everywhere. Então, eu tentei encontrar meus óculos em todo lugar. Então, try to find aqui, usando o try com o próximo verbo no infinitivo com to. E este outro exemplo, you should try getting up earlier. Aqui já estamos usando o try com um outro verbo no gerúndio, ou seja, o verbo seguinte com ing. Try getting up earlier. Vamos falar um pouco de gramática. Let's talk about grammar. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Bem, a vida vai passar por mim se eu não abrir meus olhos. O que temos aqui? Temos um conditional, first conditional aparecendo de novo. Já vimos o first conditional numa outra música. Quem se lembra? O conditional, como o próprio nome já diz, né, é uma condição, tem que haver uma condição para algo acontecer no futuro. E como se forma esse conditional? Ele vai sempre ter uma frase onde vamos ter o if, e nessa parte do if nós vamos usar present simple ou simple present. E a segunda parte da frase vai onde nós temos a consequence, vai estar no future. Então, vamos ver um exemplo. Se eu não chegar logo, eu não a alcançarei. Desafio para vocês. Como traduziríamos essa frase para o inglês? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem acertou? If I don't arrive soon, I won't catch her up. Olha só. If I don't arrive, está no presente, embora negativo, mas isso não tem problema. Podemos usar perfeitamente na negativa. I won't catch her up. E aí, I won't catch, que é a parte do futuro, né? Olha só que legal. Apareceu aí o catch her up, que é um verbo que nós acabamos de ver, né? Eu não a alcançarei.
Her também. Her object pronoun, que está vindo aonde? No meio do phrasal verb. Ok. Temos mais coisas? I won't catch her up if I don't arrive soon. Eu coloquei essa frase aqui para vocês verem que nós podemos inverter as duas frases perfeitamente. Isso é possível fazer sem problema nenhum, é gramaticalmente correto. I won't catch her up if I don't arrive soon. A única coisa que a gente tem que tomar aí um certo cuidado é quando começa com if, a consequência, antes da consequência a gente põe uma vírgula. E quando a gente começa com a parte do futuro, o if está juntando, ligando aí as duas frases e a gente não usa coma, que é a vírgula, né? Ok, mais gramática para nós aqui. When I'm wiser and I'm older. Quando eu for mais sábio e mais velho. Aqui nós temos um comparativo, né, pessoal? Wiser, older, mais sábio, mais velho. O comparativo, nós temos uma regrinha para ele. Nós temos vamos usar adjetivo mais ou er, quando a gente tiver um adjetivo que for aí de uma sílaba. E aí, veja só, por exemplo, cold, tall, como fica? Colder, taller. Acrescentamos então o er. Mas existem outros e a gente tem algumas regrinhas para isso. Veja só o que acontece com big, hot. Bigger, hotter. Vocês podem observar aqui, dobrou ali o G, dobrou o T. Por que que isso aconteceu? Porque big, nós temos aí o que a gente chama de CVC, que é Consonant, Vowel, Consonant, ou seja, uma consoante, vogal, consoante. E quando nós temos essa situação, a última letra vai ser dobrada. Por isso, bigger com 2 Gs, por isso, hotter com 2 Ts. Ok? Temos ainda easy, que é um adjetivo que termina em Y e antes do Y nós temos uma consoante. O que acontece quando nós vamos fazer um comparativo usando esse adjetivo? Vai colocar aqui também? Não, sim, mas não exatamente só o Ele vai se transformar em easier. Então, nessa situação de Y precedido de consoante, tira-se o Y, põe o I no lugar e aí sim o Então, easier é a forma correta de fazer um comparativo usando este adjetivo. E temos alguns adjetivos que são irregulares, ou seja, eles vão se transformar, que não vamos falar gooder nem better, pelo amor de Deus. Como vai ficar então, teacher? Better. Então, good, better. Bad, worse. Ok? Memorizem isso, não vão usar errado. E eu coloquei o than ali porque, dependendo do contexto ou da forma que você construir a sua frase, você vai precisar do than, que é o do que. Na frase da música, ele não usou esse than, porque já está subentendido que é quando eu for mais sábio e mais velho do que eu sou agora. Ele está fazendo uma comparação com ele agora, né? Então, mas ele parou ali e está entendido, não houve necessidade de colocar o than. Ok, então, adjetivos curtos, adjetivos de uma sílaba, sim. E o que acontece com os adjetivos que forem com 2 ou mais sílabas? Então, nesse caso, não vamos usar o vamos usar more, o adjetivo que nós queremos, e then, se for o caso. Vamos ver, então, um exemplo. She's more intelligent than him. This house is more expensive than the other. Então, aqui eu estou usando com o than, mas dependendo da construção, dependendo da conversa que você estiver tendo, não há necessidade porque já está entendido. Vamos para o nosso desafio. Este carro é mais rápido. Como nós vamos traduzir? Tempo para você. Não esqueça, se puder, tente traduzir falando alto para você praticar um pouquinho também do speaking. This car is faster.
né? É mais rápido do que o meu. Tá entendido aí? Não coloquei, mas é possível colocar. This car is faster than mine. Dependendo do contexto, não vamos precisar. Vamos a mais um exemplo, então. São Paulo é mais interessante do que minha cidade. São Paulo is more interesting than my city. Muito bem. E vamos analisar mais uma frase da música. And I didn't know I was lost. E eu não sabia que eu estava perdido. Vamos olhar aí para esse I didn't know. Para colocarmos os verbos, com exceção do verbo to be, né, mas todos os outros verbos no passado simples, no simple past, nós vamos precisar de um auxiliar, que é o didn't, na negativa, né? Estamos falando de simple past na negativa. Então, didn't, que é did mais o not, vira o didn't, e mais a base form do verbo, no caso, know, base form. Então, sempre que você quiser falar sobre um passado, onde você determinou o tempo, quando aconteceu no passado, a gente sabe ou está entendido na conversa de quando essa ação aconteceu no passado, vamos usar o simple past. Dessa forma. E na negativa, né? Dessa forma. Didn't e mais o verbo. Então, olha só, outros exemplos. I didn't eat the chocolate. Então, eu não comi o chocolate. She didn't do the homework. She didn't do the homework. Fiz questão de colocar aqui terceira pessoa, porque o passado, simple past, para a terceira pessoa, he, she, it, é igual. Então, a gente vai usar o mesmo auxiliar didn't. Não tem mais diferença para I, you, they, he, she, é tudo igual. Todas as pessoas vão receber o mesmo tratamento, o mesmo auxiliar, didn't. Notando que, então, I didn't eat, eat está na base form, she didn't do, está na base form, não esqueçam. E o nosso desafio? Ele não a encontrou na festa. Como vamos transformar esta frase para o inglês? He didn't meet her at the party. Então, ele não a encontrou, ou he didn't meet her, esse her tá na função de a encontrou, né? He didn't meet her at the party. E a nossa próxima frase, but I don't have any plans. Mas eu não tenho nenhum plano. Simple present now. Vamos olhar para o simple present. A gente já viu o passado, agora vamos para o present. Eu estou indo na ordem da letra da música, por isso apareceu o passado e agora o presente. Mas qual é, então, a regrinha aqui para o simple present? Don't, que é o do mais o not, esse auxiliar que a gente vai usar, mais a base form do verbo também. Então, don't. E mais o verbo. We don't like that movie. Ou they don't like that movie. Podemos usar com we, com they, com I, com you também, que eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas poderia usar, né? I don't eat meat. Eu não como carne. Então, temos aí o nosso don't, auxiliar, it, que está na base form. Mas a gente tem doesn't mais a base form. Doesn't, auxiliar, does mais not, mais a base form. E esta forma, esse formato com doesn't é usado somente para he, she, it. Então, he, she, it. Poderíamos dizer he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Muito bem, então aqui no simple present a gente vai ter que ter uma atençãozinha aí com he, she, it, porque vai ter um auxiliar específico para fazer a frase na negativa, o doesn't
E para as outras pessoas, a gente tem o don't na negativa. Vamos para o nosso desafio? Ele não come carne. He doesn't eat meat. Essa ficou fácil, né? Tinha ali já um I don't eat meat. Mas ok, aqui é doesn't, não é don't, porque é he. Pessoal, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de dar um like no vídeo, compartilhar, de se inscrever no canal e acionar o sininho para vocês receberem as atualizações dos vídeos que eu postar, ok? Então, por hoje, bye bye, see you!